Boa noite, olá, prazer estar aqui com vocês. Estou aqui em Blumenau hoje, cidade aqui no sul do país, cidade linda, né? Impressionante como essas cidades do sul são charmosas, arrumadas. Eu fico bobo, assim, fico com vontade de mudar para cá. Tudo organizado, né? É incrível como é diferente, né? Quando a gente sobe lá para o norte, nordeste do país. Aqui no sul eu fico reparando as calçadas. Tudo nivelado, a calçada toda organizada, igual, com o mesmo acabamento, sem pichação, sem lixo na rua. Eu fico louco quando eu venho aqui para o sul e vejo essas cidades, principalmente as cidades do interior, muito bacana, comércio indo bem. Estou animado para trazer a Biomundo aqui para Blumenau, muito legal. Hoje vou fazer uma live super especial com um grande amigo, o Felipe Pataro, um craque do empreendedorismo. Ele é empreendedor nato, aquele cara que nasceu para isso, tem uma energia incrível, uma força de vontade absurda, uma capacidade de comunicação, de realização muito grande, e ele teve um sucesso muito grande dentro do setor de franquia, começando pela Prudential, né? Eu acho legal a gente contar essa história, porque a Prudential, assim como outras franquias, é uma franquia que são franquias home-based, franquias que são franquias de serviço, né? Diferente de um modelo tradicional, por exemplo, de uma franquia de comércio, que você tem que fazer um investimento grande inicial, um investimento num ponto físico, como são os negócios que eu mesmo estou envolvido. Essa franquia não, você tem uma metodologia de trabalho, um modo de trabalho, né, de venda, principalmente venda de um planejamento patrimonial, seguro de vida, enfim. O Felipe vai falar um pouquinho para a gente, mas eu acho que essa é uma boa para muita gente, né? Uma franquia home-based, uma franquia baseada em casa, que você não tem um investimento inicial relevante, né? Ele vai falar um pouco sobre isso, mas não é só isso. O Felipe é franqueado da Biomundo, abriu a terceira Biomundo, tem muito sucesso. A terceira está começando agora, tem uma loja lá no shopping Valparaíso, abriu Lusiana agora, e tem uma loja que é a loja que mais vende por metro quadrado, que é a loja do Noroeste em Brasília. Está abrindo uma Estônia, né, a sua terceira franquia, e também tem unidades próprias, né? Tem unidades, aliás, não tem ainda, está abrindo, né, um restaurante japonês que eu já experimentei, chama Noru, incrível, e vai abrir também um Pataro Burger, uma hamburgueria. Depois ele vai falar um pouquinho dessas iniciativas dele que ele tem falado. Vou pedir para o Felipe aí, estar me acompanhando, pedir o invite agora, colocar o invite para me acompanhar aqui. Só um minuto. O Felipe deve estar entrando aqui e vai pedir a solicitação. Felipe, está me escutando? Você tem que apertar o botão para solicitar aqui a sua entrada aqui na live. Cadê o Felipe, hein? Agora sim, o Felipe Pataro Helder, vamos lá. Está subindo aqui com a gente. Vamos começar. Boa noite a todos aí. Muita gente aí bacana que está me acompanhando sempre. Muito bom ter vocês aqui comigo. Fala, meu caro. Está ao vivo? Tudo certo? Está escutando bem? 100%, Alexandre. Maravilha. Estou te escutando bem também. A imagem está boa. Estou vendo que você se arrumou bem aí. Acho que até o cabelo que você fez hoje para estar aqui comigo, né? Nada disso. O dia inteiro trabalhando, ralando, e parei aqui um tempinho para a gente bater esse papo. Um prazer estar com você e com seus seguidores. E, fico lisonjeado aí pelo convite. Espero poder somar um pouquinho com todo mundo aí. Vai somar bastante, cara. Você é uma referência, né? Um
cara que começou sem nada, começou do zero, sem dinheiro. Isso é importante. Muita gente acha que ter uma franquia só pode ter depois de você ter muito dinheiro. Não é nada disso. A maioria dos franqueados de sucesso que eu conheço, eles tiveram dinheiro porque eles escolheram a franquia, não o contrário. Foi a franquia que eles escolheram que fizeram com que ele construísse um patrimônio bacana e construísse uma renda legal. E você começou assim, sem nada, do zero, com cara e coragem, uma franquia que é uma franquia diferente, né, do tradicional. Isso tem crescido muito, como eu falei aqui antes de você subir no ar no franchise, são franquias de serviços, né? Eu sou hoje franqueado de uma franquia assim, você conhece, de ser um dos nossos associados, que é o Clube de Permuta, que são franquias que você não faz nenhum investimento inicial. Aliás, você faz um investimento inicial, mas você não faz um investimento num ponto físico, não é uma franquia de comércio. Tradicionalmente, as franquias vieram disso, né? Alimentação, restaurante, moda, cosméticos, enfim. Eu tenho muitos, eu estou mais envolvido desse lado, mas as franquias de serviço, que são home-based, são franquias que você trabalha de casa, trabalha de onde você quiser, trabalha da praia, trabalha do café, trabalha onde você quiser, tem crescido bastante e eu acho uma alternativa muito legal para aquele cara que tem tempo de colocar o trabalho e tem gana por realizar, mas não tem um dinheiro grande inicial. Então eu queria começar com você nessa fase, que você era um executivo e você tinha uma posição legal, confortável. Fala um pouco sobre ela e aí eu queria que você começasse falando um pouquinho da tua decisão de sair do conforto de ter um emprego para se arriscar, né, no mundo do empreendedorismo, escolhendo, né, uma franquia como a Prudential. Legal, legal. Bom, eu ainda nem tinha finalizado a faculdade no CEUB, formei em marketing, né, e estava fazendo uma especialização também de marketing, né, com ênfase em ambiente digital e tudo. Então, minha área era comunicação. E dentro da fundação, a FUNCEF, Fundo de Previdência Complementar da Caixa Econômica, eu fui crescendo dentro da empresa, comecei como assessor terceirizado e cheguei até o cargo de coordenação. E chegou um momento que eu não via mais para onde crescer. Então eu tinha que tomar a decisão de buscar novos ares. E nisso a Prudential tinha me convidado já há algum tempo. Eu fiquei quase 3 anos para tomar a decisão de entrar na Prudential. Então não era uma decisão fácil. Eu estava com um emprego estável, na cidade onde todo mundo é meio que direcionado ao concurso público, inclusive meus pais, minha família inteira. Só que eu queria mais. Eu achava que aquilo ali estava me limitando. E foi onde eu tomei a decisão de, então, entrar na Prudential, e que é vender seguro de vida, né? E seguro de vida, para quem não sabe, é a venda mais difícil que tem no mundo inteiro. É considerada a venda mais difícil do mundo inteiro. Né? Porque você não pensa na hora de morrer, né? É algo que você não pensa. É um papo esquisito. Eu já tive esse papo com o Felipe, é um papo esquisito. Não, ninguém quer saber de morrer, e até o nosso cérebro já não permite que a gente fique falando muito sobre esse assunto. Mas é importante, todo mundo tem que, em algum momento, parar para refletir sobre isso, inclusive nos países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, né, eles chegam a conversar sobre esse assunto até 6 vezes ao longo da vida. E o brasileiro não fala nenhuma. Né, mas a pandemia está aí e acabou gerando uma reflexão nas pessoas, e isso não a pandemia bacana, mas é interessante que as pessoas começam a ter um planejamento de vida, um planejamento financeiro, né? E serve para tudo, né? Não só para a questão do seguro, mas planejar o que você tem de interesses na vida, né? Sem dúvida. Agora, como é que foi essa decisão, cara? Porque a Prudential, eu vejo muita gente tendo muito sucesso, apesar de que eu não vi ninguém tendo tanto sucesso quanto você. Eu sei que você é um dos top 10, top 5 lá de cima.
Mas tem muita gente que não consegue, né? Como é que foi você tomar essa decisão, assumir esse risco e se garantindo, né? Na verdade, a Prudential ela é muito grande, ela é enorme. Tem hoje, conta com em torno de 1.600 franqueados. Quem dera eu se fosse os top 10 do Brasil. Eu ia estar muito feliz. Eu fui uma das peças importantes dentro de Brasília. Minha franquia, ela conta aí com 5 anos de existência, né? Eu tenho em torno de 500 clientes na minha carteira, então é uma quantidade grande. E a decisão de entrar na Prudential foi querer mais, querer crescer. Tinham alguns conhecidos que já tinham entrado na Prudential e estavam tendo sucesso. E muitos já tinham até saído, entraram, saíram, enfim. Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Você vai vender porta a porta, né? Você conhece aí uma referência para nós, né? Que é o Edmar Moté, que é o dono da Biomundo, que ele fala muito sobre a questão da venda porta a porta. Prudential é uma escola, né? E quando eu resolvi entrar, eu não tive o apoio, na verdade, de praticamente ninguém. Porque todo mundo falou que eu era doido. Você vai largar um salário de 17 mil reais para entrar na Prudential, para vender seguro de vida, para bater pastinha na casa dos outros? 17 mil, você largou um salário de 17 mil. Impressionante. E foi assim que começou. Eu entrei na Prudential, graças a Deus e ao meu esforço, tive esse sucesso. O mercado não é fácil. Em Brasília já estava, de certa forma, saturado. E eu fui me aventurar no norte do país. Fui lá para Rondônia. E foi onde eu fiz uma carteira grande, com grandes empresários da cidade. E fui ganhando esse Brasilzão. Então, quando você comentou até que é uma franquia de serviço, é uma franquia de serviço. Mas não é só trabalhar em casa. Agora é que a gente foi até permitido a fazer o trabalho online, pós-pandemia. Porque antes da pandemia, a gente tinha que ir na casa do cliente, a gente tinha que estar frente a frente com o cliente, a gente tinha que pegar a assinatura do cliente. E isso fez com que eu experimentasse e vivesse várias situações, das mais diversas que você puder imaginar. Né? E foi legal que me trouxe uma humildade absurda, porque você passa a entrar na casa das pessoas, você começa a conhecer a vida das pessoas, o pobre, o rico, né? O que teve sucesso, o que teve insucesso, e você passa a respeitar a história de cada um. E, de repente, somar de alguma forma para a história de cada um. Né? Você acaba tendo muita humildade, porque não é só o grande que traz o pão nosso de cada dia, não é só o clientão. O clientinho é importantíssimo. O gato pingado, a venda dia após dia, pequena, média ou grande, ela é importante. Então, nós temos sempre que estar preparado para vender. Né? Então, foi onde eu aprendi muito com a minha mãe. Eu vendo até urubu voando. Minha profissão, se for me perguntar, é vendedor. Sou vendedor. Muito bom, cara. E falando um pouquinho da franquia em si, eu ensino aqui dentro do meu curso, minha franquia 10K, as pessoas escolherem a franquia certa. Né? E tem algumas questões aqui que envolvem esse assunto que eu queria conversar com você. Legal. Primeiro, a franquia certa, ela não é a franquia certa para qualquer pessoa. Tem muita gente que fala, Alexandre, quais são as franquias para eu comprar? Eu não passo uma relação de franquia, primeiro porque eu não conheço todas as franquias em profundidade do Brasil. Então tem muitas que é importante as pessoas pesquisarem. E segundo, que aquela franquia ela é certa para umas pessoas e não é para outra. Ele tem que encontrar a franquia dele, que ele tem uma afinidade com o trabalho a ser realizado e que tem a ver com o estilo, né, da pessoa que ele é. Então, você, pelo visto, deu muito certo na Prudential, porque você tinha aquele estilo, né, que você acabou de falar, de ser vendedor, que é uma função importante para a Prudential. A Prudential é para qualquer um, ou qualquer um, e eu imagino que não seja, qual que é o estilo padrão da pessoa, né, as habilidades que a pessoa tem que ter para entrar num negócio como a Prudential? Rapaz,
Alexandre, para entrar na Prudential, eu acredito que é fácil até. Para se manter nela é que é difícil. E eu acredito que para qualquer negócio, né? E a Prudential, ela tem um critério de seleção muito elevado. Foram os melhores profissionais que eu já conheci na minha vida, estão dentro hoje da Prudential. Inclusive, tem vários amigos aí da Prudential, quero mandar um abraço para todos eles aí, vi que a galera entrou e fico muito feliz da participação de todos. Ó, meu pai entrou aí, ó. E aí, pai, bom? Bom, Então, assim, não é uma atividade fácil. A gente precisa demais de matar um leão a cada dia. Esse negócio de achar que vai cair do céu, não cai do céu. Então, é vender todo santo dia, tá focado todo santo dia, não largar o osso todo santo dia e ter uma resiliência absurda. Porque o vendedor, seja na Prudential ou qualquer outra atividade, porque eu fui vendedor de loja há muito tempo, um dia você vende muito bem. No outro dia você não vende nada. E aí, o dia glorioso já ficou para trás. Já era, você esqueceu dele. E se você não continuar vendendo todo dia, é complicado, porque você entra numa competição consigo mesmo. Né? Então, o perfil da Prudential, você tem que ser extremamente competitivo, você tem que ser extremamente resiliente, você tem que ter um objetivo muito bem definido. Eu acho que isso é o mais importante. Você tem um propósito, né? Independente da atividade, cada um tem um propósito e isso é que vai levar a pessoa adiante. Né? Eu sempre soube aonde eu quis chegar. É legal quando eu vejo alguns amigos meus falando, pô, você chegou aonde você sempre falou que queria chegar. Eu não cheguei, mas eu estou lutando para chegar. Né? Então é isso. legal. A franquia da Prudential, como o Felipe está falando, você faz uma parte comercial. Você tem que ir fechar a carteira de cliente. Tem que ir vender por trás, toda a gestão administrativa é da Prudential. Várias franquias de serviços, micro franquias, são um pouco nesse formato. Então, hoje você tem franquias de agência de publicidade, advogado, contador, enfim, treinamento, consultoria, que é muito interessante, mas você tem que ter o perfil para formar ali uma carteira de cliente e fechar. Você tem que ter o perfil de convencer alguém daquele serviço que está sendo prestado. Né? Então, é importante que você tenha essa habilidade. Ou que você seja capaz de desenvolver e esteja disposto a correr atrás disso. Porque senão é melhor você escolher outras coisas que existem, né? Outras ofertas, inclusive dentro do segmento de microfranquia. Meu amigo, outra coisa que eu falo dentro do meu curso, eu ensino as pessoas a escolherem uma franquia que vai render pelo menos R$10.000 por mês. Esse é o desafio de quem está dentro do meu curso. Eu faço a mentoria, eu acompanho para ele escolher a franquia certa. E no final, escolhendo a franquia certa, ele tem pelo menos R$10.000 por mês de renda. Obviamente que isso não é um limitador, mas a partir de R$10.000, eu acho que é bem possível o franqueado que faz a parte dele, que escolhe a franquia certa, bem possível não, é certo que ele vai conseguir. A partir de quanto tempo depois que você começou a franquia da Prudential, você conseguiu ter uma renda acima de R$10.000? Legal. Antes de dizer quanto que o tempo que levou para ganhar isso daí, eu acho que é legal que um franqueado, seja ele de qualquer segmento, ele passa a ser o vendedor, o administrativo, o financeiro, o marqueteiro. Enfim, ele tem que organizar tudo. Né? Então, a gente sempre brincava lá dentro da Prudential que a gente tinha que cuidar de cada pratinho, de vários pratinhos. Porque é o seguinte, quando você faz a venda, só pela venda, o seu negócio ele acaba. Você tem que fidelizar o seu cliente. Você tem que cuidar do seu cliente. Então, a gente vende, mas eu tenho que cuidar dos pagamentos do cliente, dos atrasos dos pagamentos, de resolução dos problemas dos clientes, de repente de um pagamento de benefício,
né, da entrada num benefício. Então, é uma série de atividades que a gente tem dentro da Prudential, que quando as pessoas viram para a gente e falam assim, ah, mas ganha muito dinheiro, ganha. Mas você está disposto a trabalhar a quantidade que eu trabalho? Uhum. Né? E isso vale não só para a Prudential, acho que vale para qualquer franquia, Isso. qualquer empresa. Né? Eu, graças a Deus, por conta do meu esforço, desde do Marco Zero, dentro da Prudential já ganhei mais de 10K. Né? E meu objetivo era fazer 3 dígitos. E eu cheguei a fazer esses 3 dígitos. Então, foi uma baita de uma oportunidade, mas é o que eu falo para todo mundo que me pergunta, não só da Prudential, mas de outras atividades. Você tem que estar preparado para essa atividade, você tem que estar preparado para essa oportunidade. Né? A oportunidade só vai aparecer para quem está preparado para ela. Então, você tem que estudar sim, tem que estar acompanhando o mercado sim, tem que estar fazendo bons relacionamentos, network é importante sim, e investir em você, né? Investir em você e na sua franquia, e na sua empresa, e no seu negócio, para que ele se mantenha sempre no alto nível. Pô, top. O Roger aqui está fazendo uma pergunta legal. O ramo é bom para quem não tem 100% do tempo disponível? O negócio ele é bom para quem tem 100% do tempo disponível. Eu concordo. Esse tipo de franquia é uma franquia que você tem que dedicar 100% do seu tempo. Pelo menos durante um tempo. Depois, como o Felipe hoje, consegue conciliar, porque ele já tem uma carteira de 500 clientes. Mas não tem como um negócio como a Prudential você crescer se você não tiver 100% dedicado durante muitos anos da sua vida. Existem outras franquias que você pode fazer um investimento. Você vai ter uma equipe operacional, um comércio, como a própria Biomundo, depois a gente vai chegar nisso, o Felipe também é franqueado Biomundo, que depois de um tempo, você precisa ter uma dedicação grande durante algum tempo, mas depois que você montou uma equipe e gerenciar os vendedores, você consegue conciliar com outras atribuições, inclusive ter outras unidades. Né? Mas o tipo de franquia, como a Prudential, micro franquias, você troca capital financeiro, você investe menos, mas você coloca muito sangue na mesa, você coloca trabalho. Então é menos capital envolvido, mas mais trabalho envolvido, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É muita energia, muito tempo envolvido e requer também um investimento. É importante destacar isso, porque tem o investimento da entrada, mas eu acho que uma coisa que é importante frisar que muita gente deixa de lado é o investimento pessoal. Como você se veste, os lugares que você frequenta, a disponibilidade de poder, de colocar o dinheiro na frente para ver o resultado depois. Como, por exemplo, eu comecei a ir para Rondônia, o norte do país, por uma estratégia. Aonde no Brasil que estava com menos, que sofreu menos com a economia brasileira? Pô, destaquei alguns estados. Aonde tem menos participação de Life Planner, de onde tem outros concorrentes. Foi outro fator. E nisso, pagar tudo do bolso. Passagem aérea, hotel, né? Frequentar os restaurantes, frequentar lugares, clubes, por exemplo, clubes de vinho, para fazer o relacionamento e você ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Muito bom. Muito legal, cara. Muito legal. É importante saber disso. Agora, o investimento inicial hoje, para quem quer hoje entrar numa Prudential, é mais ou menos quanto? Hoje, se você for para ser Life Planner, primeiro você precisa ser convidado, é importante destacar, então você já de alguma forma é uma referência de mercado, do seu mercado e tudo. Participa por um processo seletivo bastante árduo, né? E assim, de critérios, né? Para ver se você tem um perfil, como você bem disse. E hoje você paga lá 30 mil, se eu não me engano, 30 mil reais de taxa de franquia. Né? Então, o seu acesso a você ter a chancela, a você ter o know-how da Prudential, né? A você ter esse back-office que você destacou, isso é importante. Né? A Prudential ela te traz um back-office muito bacana para você ter um pouco mais de liberdade para focar naquilo que realmente importa, que
conquistar mais clientes, né? Como diz um empresário que nós conhecemos muito bem, como fazer mais notas e melhores notas fiscais. Vender mais, né, no final. Falando em vender mais, você tem uma Biomundo, uma das que talvez a que mais vende por metro quadrado, né? É uma loja que vende super bem, da média para cima, só que é talvez a menor loja da rede. E fala um pouco aí da Biomundo e agora essa sua... Como é que você conseguiu sair, né, de ter um trabalho, uma franquia como a Prudential? Você tem que focar 100% essa dedicação toda que você teve para agora você conciliar isso com outros negócios, começando pela Biomundo, aí depois pode falar que você também vai pegando a franquia do Estônia, então já são 3 franquias, e aí depois no final a gente fala um pouquinho sobre os seus negócios aí, outros que você, fora do mundo da franquia, que você está trazendo também. Legal. Eu comecei no mundo da franquia pós-Prudential, comprando uma franquia da Biomundo, vendo o sucesso que ela teve aqui em Brasília. Foi um meteoro, né, no ramo de produtos naturais. E eu comprei a loja para dar para meus pais. E essa história é legal compartilhar, que é uma história trágica, mas no final a gente fica em busca do sucesso. Que quando eu comprei, eu não tinha o dinheiro todo da loja. E eu fui atrás de um FCO, né? Trabalhar com o dinheiro dos outros é melhor do que trabalhar com o nosso dinheiro. Uhum. E eu fui atrás do banco e consegui a liberação do FCO de acordo com o meu projeto. Olha, legal. Desculpa interromper, pessoal. FCO é Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Existem formas de você financiar a sua empresa, né? Uma delas é abrir uma franquia que você precisa de pouco dinheiro, mas uma franquia que envolve mais dinheiro. Existem formas. Existe esse Fundo Constitucional, que é um fundo subsidiado pelo governo a um juros muito baixos, hoje até mais baixo que o Pronamp, que funciona no Centro-Oeste, FCO, FNE Nordeste, FNO no Norte, né? Então é uma dica valiosa. E é um fundo que hoje não é difícil pegar. Se você tem um bom gerente ali, o Banco do Brasil é um bom repassador, ele é um fundo que não é difícil pegar com juros baixos e num longo prazo para pagamento. Boa dica, vai lá. E é bom destacar que assim, o FCO ele é interessante porque ele tem uma taxa bacana, só que a gente tem que tomar cuidado também ao dizer para todo mundo que busque uma linha de crédito, porque nem toda linha de crédito é boa, né, Alexandre? Então tem gente que acaba metendo os pés pelas mãos. Então, muito cuidado, se possível ter uma assessoria ou conversar com quem já fez. Que foi até um post que eu postei no meu Instagram hoje, que é andar com quem você gostaria de ser, né? E com pessoas que são referências. Você, para mim, já te falei isso, é uma referência para mim. E eu gosto sempre de estar compartilhando, de estar batendo esse papo, porque a postura de aprendiz para um empresário ou para qualquer indivíduo, na verdade, ela é importantíssima. Né? Você sempre se colocar na postura de aprendiz para sempre melhorar o seu repertório. É fundamental, a gente sempre tem que estar aprendendo. E aí, mas fala aí, eu te interrompi, você pegou o FCO e aí? E aí que na época, uma Biomundo custava em torno de uns 700 a 800 mil reais para abrir. Um valor absurdo, um valor altíssimo. Só que quando você está com o objetivo definido, qualquer barreira é barreira e nós vamos superar elas. E aí eu peguei o FCO, só que eu coloquei no nome do meu pai e da minha mãe, para que eles se sentissem integrados e que o negócio fosse de fato deles. Só não sabia que o nome do meu pai e da minha mãe estava sujo na época. Não tem problema nenhum de eu falar isso. Hoje está todo mundo tranquilo, a gente arrumou a vida de todo mundo. Mas o nome deles estava sujo, tinha uma restrição junto ao banco, e o FCO não foi concedido. E eu já estava com a loja em obra. E aí eu tive que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E foi todo o meu esforço, minha dedicação junto à Prudential e fazendo dinheiro, tudo, que eu financiei eu mesmo a loja, né? Então, por muito tempo eu não sabia o que era ter dinheiro para mim. Eu sabia o que era ganhar dinheiro para tocar a vida e pagar o negócio que eu tinha aberto
que inclusive o dono da marca, da franquia, chegou a falar: eu achei que você ia jogar a bandeira, né? Jogar a camisa. E não joguei. E eu falei que não ia jogar para mim mesmo desde o começo. Consegui superar tudo, troquei de time, tinha que me desdobrar, tinha que fazer primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo do dia e vamos embora. E no final das contas deu certo. A loja está aberta até hoje, lá no Shopping Valparaíso. Todo o dinheiro dessa loja, como eu disse, eu fiz para os meus pais. Esse dinheiro é destinado aos meus pais. Eu falo isso com muito orgulho. E a decisão de abrir a segunda unidade foi de fazer de um problema uma solução, né? De criar, fazer do limão uma limonada. Chegou a pandemia, o shopping fechou as portas. E a operação de seguro, eu estava no melhor momento da minha vida dentro da Prudential. Consegui todos os reconhecimentos que eu queria. Estava ganhando bem e estava cansado. Só que não tinha como eu parar nesse momento, porque eu tinha que equilibrar minha operação da Biomundo, que estava fechada. E eu tive que me reinventar. Nessa reinvenção, eu tive que analisar o mercado de novo e busquei o bairro Noroeste. Para quem conhece em Brasília, o bairro Noroeste é um bairro novo, está começando em ascensão. E na época eu perguntei para diversos empresários que eu conheço e que eu, né, tenho um profundo respeito e admiração, dentre eles você, e todo mundo falou, não abra no Noroeste porque o bairro não está preparado. Só que diante de todas as dificuldades que eu tive junto à Biomundo do Valparaíso, eu criei um modelo mental na minha cabeça de como que eu queria a minha próxima loja da Biomundo. E foi então onde eu bati o pé em abrir a Biomundo do Noroeste e abrimos a menor loja da rede inteira. E surpresa para muitos, mas para mim não era, porque eu sabia, eu tinha estudado muito bem o bairro, o mercado e o negócio, e nós nos tornamos a número 1, né? É a loja mais rentável das 130 lojas hoje da Biomundo, e a Biomundo sendo o segundo maior player de mercado de produtos naturais e em busca de ser a melhor franquia para se trabalhar no Brasil, para mim é motivo de muito orgulho. E equilibrou, né? Deu certo. Pô, lindo, cara. Então, pô, você já teve sucesso com o Foundation, tá tendo sucesso com o Biomundo. E aí a gente pode falar um pouquinho até de próximos passos. Você vai abrir a Estônia, num ponto bacana, no Parque Sul, outro bairro novo de Brasília, que tem carência de oferta, né, de serviço, produto. E vai abrir 2 negócios. Então, o Felipe vai abrir o Pataro Burger, né, uma hamburgueria com o nome dele, e vai abrir também o Noru. O Noru é um japonês, o melhor japonês de Brasília. Ele está fazendo um jantar em casa enquanto o restaurante não está aberto. Eu já comi, é maravilhoso. Já é uma alta gastronomia. E aí você já está começando a ir mais longe no sentido do desafio que você está colocando para você mesmo, que é não ter mais uma franquia, mas ter um negócio próprio, né? Obviamente que é um negócio próprio, você está preparado, né? Suas franquias, elas são rentáveis, você já tem uma condição financeira boa, mas você está fazendo esses investimentos. Eu quero saber o seguinte, você que está abrindo e está trabalhando nessas lojas que não são franquias, comparando com as franquias, qual que é o nível de trabalho, qual que é a preocupação em relação ao detalhe que você tem aqui, que você não tem aqui? Alexandre, essa pergunta ela é recorrente entre meus grupos de amigos, né? E é uma pergunta muito boa. É muito mais difícil. É extremamente mais difícil. Porque eu abri, Prudential, você tem o know-how, você tem o caminho das pedras. Já existe um modelo pronto, você não tem que inventar o modelo. Quem quer inventar um modelo, por exemplo, dentro desse mercado securitário, se dá mal. A Biomundo já tem o modelo.
Você pega uma referência de um camarada, a Prudente tem 143 anos de idade. A Biomundo está indo para 6 anos, mas se você for pegar a história do criador da marca, nós estamos falando de 30, mais de 30 anos. Ele já sabe o caminho, ele já capinou, ele já abriu a trilha. Uhum. Só que ainda tem gente que insiste em pegar o outro atalho que não existe, né? Então ele quer fazer um atalho. E nisso mete os pés pelas mãos. E, o Noru, depois de tocar Prudential e as duas Biomundos, abrir mais uma Biomundo lá em Lusiânia, e abrir rápido, porque eu já sei o modelo, então eu faço rápido. E tomei a decisão de abrir o Noru Sushi Lounge, que vai ser o melhor japonês de Brasília, sem dúvida, porque nós estudamos bastante, pegamos referências de mercado, fomos para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E eu nunca fui do mercado de gastronomia. Tudo que pôde acontecer, eu acho que aconteceu com essa loja da gente abrindo. Porque a legislação é diferente, as regras são diferentes, tem um monte de coisinha que você tinha que se atentar, que você não se atenta, equipamentos que você tem que correr atrás de fazer cotação, se o equipamento é bom, se o equipamento atende à necessidade, as condições de pagamento, olha que coisa, né? Isso é interessante falar. Você pega uma franquia como a Biomundo, ele já te dá a lista de fornecedores completa, ele já te dá o arquiteto, ele já te dá qual equipamento você tem que comprar. E quando você vai para um mercado que você não conhece, cada hora chega uma surpresinha. Cada hora é uma surpresinha. Né? E não tem ninguém para ligar, né? Não tem ninguém para ligar. Não tem ninguém para ligar e outra. Se você for no concorrente, o concorrente já fica meio... Isso, o que esse cara quer? Tá abrindo aqui, pô, vai me atrapalhar. E isso é até um ponto que eu tenho conversado muito e que eu vou tentar mudar o mercado de alguma forma. Não mudar, porque a gente não consegue mudar, mas influenciar ele para um outro caminho. Quando a maré tá boa, ela tá cheia para todo mundo. Quando a maré tá vazia, ela tá vazia para todo mundo. A gente tem que querer o bem de todos que estão junto com a gente, principalmente os mesmos mercados. Porque se uma pessoa que vai jantar ou vai almoçar num lugar, ela não come só nesse lugar todo santo dia. Então, ela tem que ter lugares agradáveis e bons, né, com a mesma qualidade, no segmento como um todo, porque aí ela vai querer consumir. Isso, você desenvolve costume, né? Quanto mais oferta bacana que você tem, por exemplo, de restaurante, mais vai ser o costume das pessoas comerem fora do lar. Eu fui presidente do Instituto Food Service Brasil e a gente sentava na mesa e a gente discutia coisas importantes no setor que impactavam a nossa empresa individualmente, de todo o segmento de food service. Estava na mesa girafas, McDonald's, Bob's, Habib's, Outback, todo mundo, Unilever, Nestlé, inclusive a cadeia, né, da indústria, para você ver o quanto que é importante. A nossa briga era o quê? Cada um tinha briga pelo seu bolo aqui, mas a nossa briga era aumentar a fatia do bolo. A gente fazia muita pesquisa, só 26% da população brasileira, pelo menos há 3 anos atrás, mas isso não mudou muito, tem renda suficiente para ir com frequência no food service, com a frequência mínima que a gente exigia. Então a gente tinha 70% do mercado que não tinham hábito. E quanto maior a oferta, maior é o hábito de consumo. Então a oferta, ela estimula a demanda. Falando de Biomundo, produtos naturais, a gente tem hoje 45 Biomundos em Brasília. É uma venda de 7 milhões de reais por mês só em Brasília. Aonde que essas pessoas consumiam antes? Não tinham essas 40 e tantas lojas. Parte sim, mas o que aconteceu? Como a gente abriu muita loja, a gente estimulou a demanda. As pessoas passaram a consumir mais. Então a gente precisa ter mais oferta, né, de opções de produtos naturais para que a gente tenha um aumento do hábito de consumo desses produtos. Então é importante a gente fortalecer um segmento como um todo, né? Ô Alexandre, você falando me fez lembrar uma passagem que é legal compartilhar com a galera aqui, né? Uma curiosidade. Quando a Biomundo foi nascer, o dono da Biomundo ele foi atrás da Mundo Verde. A Mundo Verde tinha
em torno de umas 16 lojas em Brasília. E a franquia Mundo Verde chegou a comentar para o dono da Biomundo que não cabia mais loja em Brasília. Eram 16 lojas da Mundo Verde em Brasília e hoje são 45 da Biomundo e a Mundo Verde desapareceu. Então, a gente tem que sempre estar se inovando, acreditando no mercado e fazendo o que você acabou de colocar. A gente tem que estimular a oferta para então aumentar a demanda. Exatamente. Exatamente. Né? E uma coisa que é legal, você colocou, que eu também acho importante frisar aqui. Antigamente, as pessoas falavam que se você não tivesse um plano A apenas, você não daria certo no seu negócio, no seu mercado, enfim, profissionalmente. Eu tenho um clube de livro que é bem bacana, inclusive a gente está lendo A Lei do Triunfo, e o nome do grupo é Progresso. Isso é legal compartilhar. Um abraço para todos. Que a gente fala, que a gente aprendeu ali no bate-papo, que até nem eu sabia que eu tinha essa característica. E isso é importante. Eu sempre tive o plano A, o B e o C. Independente de qualquer situação. E todo mundo falou que para você dar certo, você só pode ter o plano A. Então eu vou tirar um pouco desse paradigma que existe. Você pode ter só o plano A e você vai ter muito sucesso. Ou você pode ter o plano A, o B, o C, o D e você também pode ter muito sucesso. Vai depender da sua entrega. Então hoje eu sou um cara que, igual os meninos do Clube do Livro falaram, o Pataro é all-in em todos os negócios dele. Então, assim, eu tô focado e eu tô entregue em todos os meus negócios. Legal. Agora, de fato, vai ter momento que você vai estar um pouco mais focado no negócio, ora mais focado no outro, para que todos tenham o high level. Né? Você não consegue ficar 100% da sua performance a vida inteira, o ano inteiro. E isso que você falou é super verdade. E eu não gosto muito desses jargões, porque não existe verdade absoluta. A pessoa pode ir um caminho e outro e vai ter acesso do mesmo jeito. Perfeito. Agora, a única coisa que eu acho que é importante é ele ter um caminho em que ele não faça tudo de uma vez. Eu acho que o teu exemplo é isso. Quantos anos você se dedicou exclusivamente a Prudential? Até você construir essa base, essa carteira, até você se tornar essa referência. Seria difícil você ter todos esses negócios no seu início, né, de caminho. Então, eu acho que a gente pode vencer várias batalhas na nossa vida, mas eu acho que é uma batalha de cada vez. Então, e é a tua história, Prudential, depois Biomundo, né? Hoje você tem 3, agora você está indo para a Estônia e outros negócios. Então, você está preparado financeiramente. Então, eu concordo com você. Eu concordo que a gente não precisa ficar no negócio. Eu sou um exemplo disso, né? Tantas coisas que eu sou envolvido, mas tudo é uma escada. É importante você dar um passo depois do outro, porque se você tentar, às vezes, dar tudo no mesmo momento, exatamente, vai tropeçar. Você vai na fase inicial, você vai tropeçar. Concordo plenamente. Muito bom. Meu amigo, pode falar. O Estônia, eu acho legal destacar, porque a gente não pode ficar preso na caixinha, né? Quando eu queria crescer mais com a Biomundo, mas já não tem mais região para colocar uma Biomundo em Brasília, né? E então eu busquei uma outra franquia. Então, fazendo uma colocação sua anterior, de qual franquia que é boa, você tem que estudar qual é a franquia que é boa para você. Você tem que gostar, né? Não adianta você querer mexer com o Biomundo se você não gostar do cheiro do granel. Não adianta você querer mexer com sorvete se você não gosta do sorvete. Não adianta você querer vender Prudential se você não gosta de gente. Então, assim, você tem que estar entregue no seu negócio. Mas uma das coisas que eu me dediquei para agora começar a alavancar esses outros negócios é o espírito de ajudar as pessoas. Então, tanto o Estônia quanto o Pataro Burger, eu tenho sócios que, de alguma forma, eu quis ajudar. Inclusive, um abraço para o Tosta, que está aí, que é meu sócio lá no Estônia.
e a gente vai fazer acontecer. E eu acho que, independente da franquia já ter um modelo, você pode melhorar esse modelo. Você pode melhorar esse modelo. Então, assim, dentro da Biomundo, a Biomundo já existia. Pô, mas do tamanho da que eu montei, não existia. E deu certo, deu mais certo ainda. Superou a rentabilidade. Dá mais entrega de resultado. No Estônia, o Estônia só existia gelateria. Nós estamos metendo agora cafeteria. Por quê? Porque eu acredito que o modelo completo é aquele que você não depende da sazonalidade. Então eu tenho uma operação quente e uma operação fria. Quando tiver frio, vai tomar o cafezinho. Quando tiver quente, vai tomar o sorvetinho. Então, eu acho que a gente tem que pegar um modelo, mas não pode deixar de pensar em melhorar esse modelo. Legal. Né? Muito bom, meu amigo. Essa já foi a live mais longa que eu fiz aí dentro desse programa que eu faço convidando um franqueado de sucesso. Eu vou ter que encerrar por aqui, está chegando em 50 minutos, mas eu quero fazer uma pergunta para você, uma última. É o seguinte, pensa no Felipe que não tomou a decisão de largar um emprego fixo e ir para o risco da Prudential alguns anos atrás. Qual que é a diferença daquele Felipe para esse Felipe aqui que eu estou falando agora? É difícil de responder quando a gente fala da gente assim, né? Mas o que vem na minha cabeça aqui agora, Alexandre, é que eu sempre soube onde eu quis chegar, aonde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo muito bem definido. Então, eu quis crescer no máximo, no topo de onde eu estive, em todos os lugares. Né? E ao chegar, eu não me contentava com pouco e queria mais. Vamos para a próxima. Qual é o próximo nível, né? Eu até faço uma alusão ao jogo de videogame. Sempre vai ter um chefão pior do que o outro. Então, você sempre vai superando. Mas, certamente, se eu não tomasse a decisão de confiar na minha competência, na minha entrega, e achar que eu preciso de um emprego estável, que eu preciso de um salário fixo, que só assim eu vou ter uma garantia. Cara, provavelmente eu não ia ter a liberdade de fazer as coisas que eu estou fazendo hoje. E você ter o poder da liberdade, você ter o poder de escolha, é a melhor coisa do mundo. André Gontijo está aí, foi o cara que me recrutou dentro da Prudential, e é um cara que eu sou fãzaço. Ele é uma referência, já foi top estadual no Brasil. E assim, um cara nota 10, é outro que eu considero como mentor. E ele fala muito sobre isso. Não é só a questão da liberdade financeira. É a liberdade de você poder fazer aquilo que você quer. Então, assim, eu sou um cara que eu nunca gostei de bater ponto. Eu nunca gostei de muita regra. E para eu não ter regra ou ter as minhas regras, eu precisei fazer os meus negócios. E convido a todo mundo a fazer os seus negócios e ser campeão nos seus negócios. Porque não depende de um número. Depende do seu objetivo. Tem gente que tem como meta ganhar 10 mil reais. E uma franquia de 10 mil é maravilhosa. Tem gente que tem uma meta de ganhar 100 mil reais. É uma meta audaciosa, mas também maravilhosa. Mas não é maior do que de quem quer 10 mil. Porque a de 10 mil está em consonância com aquilo que ele quis, com aquilo que ele planejou, com aquilo que ele tem como objetivo de vida. Então, seja 10, 100 ou 1 milhão, o lance é você ter a liberdade de poder fazer aquilo que você quer na hora que você quer. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios, sabe? Quando você tem um emprego, enfim, isso é muito válido, não estou querendo falar mal, mas existe um risco oculto aí no mercado formal de trabalho muito grande, que é aquele risco de você desenvolver, você cresce, o mercado de trabalho é um funil, poucos crescem, em algum momento você vai ter um teto dentro da empresa que você está, inevitavelmente, e aí você cai, né, dentro daquele ritmo, né, ganhar aquele salário todo mês, não muitos, né, a maioria grande, a maioria não economiza nada, gasta tudo que ganha, não constrói nada, não deixa nenhum patrimônio e em algum momento ele vai ficar desempregado, porque isso é inevitável, um dia vai chegar.
E muitas pessoas passam por isso, né? E passam essa fase toda com esse empreendimento, sem ter a liberdade que você está comentando. A liberdade é tudo na vida, né? Então, eu acho que esse movimento é um movimento super válido, ainda mais com a crise do mercado formal de trabalho de agora, que só vai ficar mais grave ainda. O que eu me proponho a fazer no Minha Franquia 10K é justamente isso, ajudar as pessoas a sair dessa corrida dos ratos, que eu chamo, para ir para o caminho da independência, com menos risco, porque o fator determinante é a escolha da franquia certa e a pegada que ele tem de executar o trabalho que tem que ser feito. E eu ajudo nessa primeira escolha, a escolha da franquia certa, para ele conseguir ter sucesso, né, no caminho trilhado e conseguir seguir os passos aí que tanto eu quanto você seguiu. Enfim, cara, é isso. Eu queria agradecer. Já faço o merchan aqui, pessoal. Se você quiser um plano de vida, se você quiser se proteger, Felipe Patato está aí, o Instagram deles, sigam eles. Além disso, tem vários outros negócios, como vocês escutaram aqui. Eu vou deixar essa live no meu feed também. Se você não conseguiu ver a live inteira, acompanhe. E, meu amigo, você é um craque. Na boa, você é um craque. Você tem isso no sangue. Você tem aquele DNA campeão que nosso amigo Edmar sempre fala. Aquela história que ele fala também de boi preto. Conhece boi preto? Então, não demorou 5 minutos quando eu te conheci para eu saber que você tinha o empreendedorismo dentro do sangue. Parabéns aí e super obrigado por você dividir esse teu conhecimento, essa tua história, junto com essa audiência aqui. Pô, para mim foi um prazer, eu que agradeço a confiança, né, acima de tudo. E se eu fizer 10% do que vocês fizeram, já vou ser um cara de sucesso. Não, pô, você já fez muito mais, cara. E a gente vai fazer muito mais juntos aí. Certamente. Aquelas nossas conversas não são em vão. Não. Vamos dominar, vamos dominar. A gente está no início. A gente está no início. E sempre levando mais pessoas com a gente, né, Alexandre? Eu parabenizo demais essa sua atitude de estar compartilhando essas experiências que você teve ao longo da sua trajetória. Pô, um cara que foi vice-presidente da Associação Brasileira de Franquias não é qualquer pessoa, eu sempre comento isso com todo mundo. Você teve acesso a informações privilegiadas de diversas empresas, viu muitas delas, inclusive, fecharem as portas, infelizmente, porque quando eu vejo uma porta de algum estabelecimento se fechar, eu entristeço, eu não gosto, mesmo sendo um concorrente. Uhum. E a gente já viu outras tantas também se abrirem, né? Eu acho que a gente tem que buscar referências no mercado, tem que sair da zona de conforto. Ficar no quentinho é bom, mas eu convido também a ir para o frio, acordar cedo, de madrugada, né? Malhar, ler livro, fazer bons amigos, bons negócios, que traz aquela tal da independência que a gente conversou. E isso é maravilhoso. Pode vir para esse nosso time que vai valer a pena. Estamos te esperando. Vem com a gente. Um forte abraço a todos aí. Mais uma Valeu, vez, obrigado, pessoal. amigo. Tamo Tamo junto. junto. Valeu. Abraço. Abraço.